o Eterno, abençoado seja para sempre o seu nome. Ele escreveu com a sua mão, Zahor et Yom HaShabbat Lekadisho. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. É o que eu desejo a todo o povo da Teshuvá espalhado pela face da terra. Shabbat Shalom, pessoal. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Você, sua casa, sua família, toda a sua parentela. Vamos dar continuidade nessa manhã a Parashá Hukat, regulamento. Sou o professor Marcos Felipe, vocês estão aqui no canal Teshuvá Total, então abre o coração, alô, e vamos para mais um estudo da Torá Parashat Hukat. Parashat Hukat, capítulo 20 de Bamidbar, Números, capítulo 20. Nessa manhã estudaremos Miriam e as águas, e se der tempo, o antissemitismo, o grande pecado das nações. Esse estudo será de fundamental importância. Se não conseguirmos fazer hoje pela manhã, faremos na parte da tarde. Então, Números, capítulo 20. Aqui está 24, está errado aqui, tá? Números, capítulo Bamidbar, capítulo 20. Vou corrigir aqui. Números, capítulo 20. Miriam e as águas. Diz o seguinte, vamos fazer uma leitura interpretada, forma que eu gosto de fazer, leitura bíblica interpretada, palavra por palavra, direto do hebraico. Vayavou bnei Israel kol haedah, e chegaram e vieram os filhos de Israel, toda a assembleia, toda a comunidade, toda a congregação, Midbar Tzim, ao deserto de Tzim, Bachodesh Harishon, Bachodesh Harishon, no primeiro mês. Isso significa que o primeiro mês é o mês da primavera. Eles chegaram no deserto de Tzim durante a primavera. Porém, e não é dito aqui em qual ano isso aconteceu. Não é dito. Não é descrito aqui qual ano. Que ano? Alô? Qual ano? Sabemos que não tem como ser o primeiro ano da saída do Egito. Não tem como ser. Porque no primeiro ano, na primavera, eles estavam celebrando Pêssar. O segundo ano também é descrito o período de Pêssar. Está no capítulo, se eu não me engano, no capítulo 9 de Bamidbar. Se eu não me engano. Também depois será descrito ali a Pêssar Sheni, a segunda Pêssar, para aqueles que não tiveram condições de celebrar por motivo clássico na época de ter contato com um morto, com um cadáver. Alguém morreu da família e aí ele ficou impuro, não pôde se juntar à assembleia. Aqui não é dito, será no 40º ano? É bem lógico se tratar do 40º ano, é bem lógico. O último ano do povo de Israel no deserto. E aí, o próximo ano, eles vão estar um ano depois desse momento aqui, se é que aqui é o 40º ano, eles vão estar do outro lado do Iardém, do Jordão, nas planícies, de frente para Jericó, para Jericó, celebrando Pêssar, para depois tomarem posse da cidade de Jericó. Seria bem lógico compreender que trata-se do 40º ano. Porém, a Escritura não diz. O que apoia mais ainda essa tese de que aqui trata-se do 40º ano é que logo após dessa história narrada aqui, nesse mesmo capítulo, vai vir a morte de Aarão, a morte de Arão. E que todo mundo sabe, não há dúvida, porque é descrito, que foi no 40º ano. Então, ao que parece, trata-se realmente desse 40º e cheio de acontecimentos, tanto o primeiro ano como o primeiro e o último
são carregados de acontecimentos. O primeiro ano é eletrizante, né? Eles saindo do Egito, atravessando o mar, as águas amargas, Refidim, né? E os amalequitas, a entrega da Torá no deserto do Sinai. Então é eletrizante o primeiro ano. O segundo ano ele é mais tranquilo. O que marca muito o segundo ano do povo no deserto é exatamente o que foi estudado com o menino sensacional, o menino Marcos Aurélio, o envio dos espiões, dos espias. Isso é no segundo ano, quando o Eterno decreta que o povo iria continuar no deserto por mais 38 anos, perfazendo 40. Depois, gente, entre o ano 3 e o ano 39, não existe absolutamente nada registrado. Eu vou repetir. No Tanar, na Escritura, na Torá, especificamente, não existe absolutamente nada registrado entre o terceiro ano do povo de Israel no deserto e o 39º ano. Não tem nada, absolutamente nada. Nenhum desses anos é relatado, nenhum desses anos é citado. Isso quer dizer que foram anos de total letargia e de que nada de novo aconteceu, nada de relevante, nada de relevante. Depois daquele grave pecado de terem deixado a nuvem e abandonado a direção que o Eterno os estava guiando. E a decretação que toda aquela geração de 20 anos para cima, com exceção, uma exceção extremamente rara, de Yehoshua e Caleb, todos os outros morreriam até perfazer o 40º ano. Então estamos, é o que eu acredito, você tem duas situações aqui. Ou é o segundo ano, e é a mesma narrativa do capítulo 9, ficaria um pouco esquisito, né? Há um lapso temporal muito grande e muitos capítulos. Ou, que eu acredito, seja o 40º, realmente o 40º ano, nos últimos momentos. Miriam, Baruch Hashem, abençoado seja o Eterno. Miriam tem um papel muito grande, muito forte, muito importante na vida de Moshe. Miriam, além de ser a irmã mais velha, ela estava com Moshe desde o princípio, desde o começo. Desde que ele foi lançado no rio Nilo, por ordem do faraó, que os meninos deveriam ser todos lançados no rio. A mãe cumpriu isso, mas de uma forma diferente. Disseram que podia lançar, que era para lançar no rio, mas não falaram como. E ela pensou um pouco mais do que os demais. O que é que ela fez? Ela preparou uma cesta, betumou ela, colocou a criança. Quem sabe, por algum milagre, ele poderia se salvar. Além disso, Miriam, a irmã dele, e Miriam é uma junção de duas palavras, Merivá e Iam. Merivá, em hebraico, é revolta. É uma revolta. Lembre-se, as águas de Merivá, as águas da revolta, quando o povo se revolta contra Moshe. Merivá significa isso, revolta, briga, discussão. Miriam é exatamente isso, a revolta das águas. Este nome foi introduzido no povo de Israel quando começou a questão dos egípcios, por meio do faraó, de ordenar que os meninos fossem lançados nas águas. O povo de Israel, eles não tinham como protestar. E aí vem
a forma antiga de se protestar, de se anunciar, de se afirmar e de se comemorar algo através dos nomes dos filhos. Quem fez muito bem isso foram as nossas matriarcas, Léa e Rachel. Léa, em todos os filhos, ela mandava um recado. Ela mandava um recado para a irmã, primeiramente, e para o marido. Reuven, veja, um filho. Levi, meu marido agora vai se unir a mim. Então, todas as vezes que se chamava o nome da criança, estava ali falando um recado, citando um recado, porque os nomes em hebraico se confundem, nomes próprios com os nomes comuns do dia a dia. Não existe diferenciação no hebraico. Miriam é a mesma coisa. É um recado, é uma forma de protesto, é um nome de protesto. E esse nome, ele explode no meio da comunidade de Israel em determinadas épocas da história. Muitas Miriams, durante o período de exílios, são registrados. Perceba, por exemplo, você vai para o primeiro século. O que é que existe no primeiro século? Existe o Império Romano dominando a terra de Israel. Como forma de revolta, as mulheres que nasciam, muitas delas, os pais colocavam nas suas filhas Miriam. Quantas Miriams tem? Né? É uma coisa esquisita, porque... Mas é fácil de entender isso. Você vive um momento e você tem um filho e você quer colocar no filho exatamente o momento que está se vivendo. Só que a Miriam, que esteve com Moshe em todos os momentos, desde o seu nascimento, desde o momento crítico, e ela foi muito importante para que Moshe sobrevivesse aos seus primeiros momentos, né? Quando ela está ali observando o que aconteceria com a criança e negociando depois com a própria filha do faraó. Mas ela também está em momentos chaves, momentos importantes, como o momento da libertação do povo de Israel do Egito, o momento da abertura e do fechamento do mar, o momento em que, após Moshe ter cantado, ter feito o primeiro cântico registrado na Escritura, em Shemot, Êxodo capítulo 15, depois vem um cântico que foi puxado por uma mulher, que a gente sequer sabe o que ela cantou. Não tem registrado o cântico de Miriam. Só mostra ela com os pandeiros e as mulheres indo atrás dela, mas não diz o que ela cantou, o que é que ela entoou, o que é que ela profetizou. Ela é chamada de Neviá, ou seja, profetiza. Entende? Não sabemos o que é que ela profetizou, mas isso não importa. Ela profetizou algo, ela cantou alguma coisa. E não sabemos, mas cantou. Então ela está em momentos importantes, importantíssimos. Ela era uma figura central para Moshe. Era como uma mãe, eu diria. Até porque Moshe não conviveu com a sua mãe. Sabemos que ele esteve o tempo inteiro no palácio do faraó. E aí acontece, gente, que no primeiro mês, provavelmente do 40º ano, Vayeshev Ha'am, se assentou o povo, Bekadesh, em Kadesh. Kadesh, em hebraico, é santo. Daqui vem Kadosh. O nome desse local eles chamaram de santo, um lugar santo. Difícil de se localizar onde realmente é este local hoje. Esse é um local importante que eles passaram bastante tempo. Esse local também é chamado Kadesh Barnea.
Nas traduções está Cádiz. Cádiz, na verdade, é Kadesh. Porque o Shin do hebraico, em todos os lugares, o padre João Ferreira de Almeida traduziu como Sim, com som de S. Um erro. Todos os lugares onde tem Shin, ele colocou som de S. Por quê? Porque na cabeça dele não existe Shin, a letra Shin no português. Mas, pelo amor de Deus, existe a letra X. O som de X. Por que não usar? Não é? Então, por exemplo, tem um texto que diz Shalem, e aí ele traduz por Salém. Alô? Todos os lugares onde tem som de X, ele coloca o S. Porque o Shin pode ser Shin ou Sim. Som de X ou som de S. A mesma letra. Kadesh. Vatamat e morreu Sham ali. O texto bíblico é apenas uma linha para dizer sobre a morte de Miriam. Vatamat Sham Miriam. E morreu ali Miriam. Só isso, uma linha do texto bíblico para narrar a morte dessa mulher tão importante. Na história de libertação do povo de Israel, e não só, ela participou do momento crucial da libertação, que foi a abertura e o fechamento do mar. Ela está presente ali. Mas não só isso, Vatkaver Sham, e mais um pedacinho da mesma linha do rolo, é uma linha só, que mostra que ela foi morta, a linha só diz isso. Vatamat Sham Miriam, Vatkaver Sham. Só isso. É muito duro isso, né? É duro isso. Olha só. E morreu ali Miriam e foi sepultada ali. É somente isso que diz. Mais nada. Por quê? E a irmã do libertador de Israel, que participou de momentos chaves da libertação, que foi chamada na Torá de Neviá, ou seja, profetiza, porque o texto bíblico foi tão duro com ela. Você vê que os grandes participantes dessa libertação de Israel, lá do Egito, vão ser sepultados, e em todos esses sepultamentos o povo vai chorar por eles. A gente vai ver, por exemplo, nesse mesmo capítulo, a morte de outro membro, de outro irmão de Moshe. Miriam e Aaron, eles morrem no mesmo capítulo, capítulo 20. Ou a descrição está no mesmo capítulo. Para Aaron, o texto bíblico, ele traz de forma emocionante a narrativa, a morte de Aaron. Eu vou até trazer para vocês, não sei se pela manhã ou à tarde, mas eu vou trazer para vocês a narrativa da morte de Aaron. É uma narrativa emocionante. O Eterno mostra o local onde ele morreria. O Eterno fala para ele chamar o filho, Elazar. O Eterno fala para ele tirar as vestes sacerdotais e vestir no filho, passar para o filho. Depois o Eterno vai narrar a morte dele, de Aaron, e vai narrar também o texto bíblico, o choro, o pranto do povo de Israel, que por mais de 30 dias, prantearam, choraram a morte desse homem tão querido para o povo, que era o Kohen Hagadol, o sumo sacerdote. Mas para Miriam não tem uma gota d'água, uma gotinha de lágrima. Não tem nem dizendo assim, e eles choraram por 1 hora. Alô? E eles choraram por 2 horas. O povo se reuniu e prestou condolências. Nada disso.
Vatamat Sham, e morreu ali. Miriam. Vatkaver Sham, e foi enterrada, foi sepultada ali. Só isso. O próximo texto, será que o próximo verso não vai dizer isso, gente? Será que o verso 2 do capítulo 20 de Números não vai narrar o povo chorando, o povo prestando condolência? Não! O verso 2 é algo pior. Vai mostrar o povo revoltado. E curiosamente, após a morte de Miriam, as águas, e olha, a palavra Miriam, como eu disse, a revolta das águas, a palavra Miriam tem tudo a ver, Yam no final é as águas, o mar, né? Ajuntamento de águas. Velo Hayamaim. Quero que vocês vejam aqui a palavra águas e a palavra Miriam. Olha só. A única coisa diferente que existe é o resh. Vendo aqui? A diferença de Maim para Miriam é o resh, a letra resh, que é cabeça. Alguns colocam o nome de Miriam traduzido da seguinte maneira: Miriam. Maim, águas, cabeça. A cabeça das águas, ou seja, a líder das águas. Alguns traduzem dessa maneira. É óbvio que não, o nome não é assim que se traduz no hebraico. A gente sabe muito bem que a palavra Miriam ela vem da junção de duas palavras. De mar em hebraico quer dizer amargo. Essa mesma palavra de amargura é a mesma palavra para revolta. É a mesma coisa em hebraico. Merivá vem exatamente de mar. Daí vem mará, as águas amargas. Amargas e revolta é a mesma coisa. Mesma palavra. Então, ao pé da letra, o nome de Miriam significa amargura das águas ou a revolta das águas. Amargura pelo que estava acontecendo com os meninos sendo lançados no rio. Por isso os pais colocaram esse nome. Não foi só ela que recebeu o nome Miriam, foram muitas outras. Amargura das águas. As águas se tornaram amargas. Curiosamente, o nome dela ligado às águas, o verso 2, o povo não chora a morte dela, muito pelo contrário, o que é que o povo faz? Velo hayamai, e não havia águas, la edá, para a congregação, vai kahalu, e reuniram-se. Kahal em hebraico é congregação também, é reunião, é agrupamento, ajuntamento. E reuniram-se al Moshe ve al Haron, contra Moshe e contra Haron. Coitados, os dois irmãos enlutados. Os dois irmãos que estavam de luto pela morte da irmã. Miriam, para Moshe, era como uma mãe. Existiu um momento um momento de arranhão na relação dos dois, mas é algo normal dentro de uma família. Isso é totalmente normal. Isso é normal. Está registrado no capítulo 12. E em nenhum momento Moshe ficou chateado, ou pelo menos o texto descreve que ele ficou chateado com Miriam. Muito pelo contrário, ele clama ao Eterno para que o Eterno curasse Miriam. E é descrito que Moshe era o homem mais humilde da face da terra. Capítulo 12, verso 3 de Números. Então, esse é um momento
em que Miriam critica Moshe. Porém, Moshe não ficou chateado com ela. Pelo contrário, Moshe sempre foi um ser humano humilde que aceitava bem as críticas, sem problema nenhum. Não guardava rancor, não era um homem rancoroso, né? Não era um homem violento. Era no início, mas depois houve uma grande transformação na vida dele. Observe, gente. Vayarev e discutiu Ha'am em Moshe, e discutiu o povo com Moshe. Vaiomeru e disseram Lemor, dizendo, Velu Gavaano, Bigevá a reino, Lifnei Adonai. Era melhor para nós morrermos no orgulho dos nossos irmãos diante do Eterno. Isso significa, gente, o verso 3, está falando daqueles que morreram durante os 40 anos. É o que dá a entender. Eles tinham menos de 20 anos. Portanto, não entraram na morte daqueles no deserto. O Eterno prometeu que os filhos entrariam. Por quê? Porque o Eterno disse que eles não sabiam diferenciar na época, no segundo ano, a direita da esquerda. Ou seja, eles não tinham como escolher o bem e o mal, porque eles não tinham como diferenciar uma coisa da outra. Porque existe para o Eterno, no ser humano, uma idade para isso. As crianças pequenas não têm capacidade de escolher o certo e errado. Portanto, não serão punidas nem julgadas. É o que diz a Escritura Sagrada. Não existe essa coisa de a criança nasce com pecado. Isso é uma loucura, uma maluquice religiosa. Isso não faz parte da Escritura Sagrada. Isso não existe. Na Escritura Sagrada não existe. Não existe. O Eterno diz, os teus filhos, que não sabem diferenciar a mão esquerda da direita, que não sabem diferenciar o bem do mal, não morrerão. Não morrerão pelo pecado de vocês. Eles entrarão e herdarão a terra. São esses aqui. Esses que estão discutindo com Moshe e com Aarão. E existe uma causa justa para o povo estar discutindo, para o povo estar revoltado? Existe. Existe porque não tem água e ser humano não vive sem água. Alô? Segundo a ciência, o ser humano vive 3 dias sem água. Até 3 dias consegue. Depois disso, salve-se quem puder. Alô? Loteria. Depende de como estava, né? Depende da reserva que ficou, né? Depende de como ele vinha ao longo do tempo se hidratando. Ele tinha um nível bom de hidratação. Ou se ele já vinha com um nível já de desidratação. Não vamos supor que um povo que vive no deserto se hidrata. Cada um tomava 3 litros de água por dia. Eu não acredito que tomava. Alô? Eu não quero acreditar que tomava. Então, qualquer tempinho sem água, qualquer um diazinho sem água, já era suficiente para o povo estar realmente desfalecendo. E a razão nisso, a razão em estarem revoltados pela falta de água. Como é que pode faltar água para o povo? São testes que acontecem na vida que o Eterno colocou durante o deserto. E são testes bem fortes, porque você testar logo a sede do povo é forte, né? Mas a questão é que o povo tinha razão em reclamar. O problema não era reclamar, era como se reclamava.
Segundo lugar, o problema é você reclamar e brigar com duas pessoas que acabaram de perder a irmã. E pior, não há registro que o povo ficou de luto, que chorou pela morte de Miriam. Isso vai deixar Moshe ainda mais chateado, a ponto que pela primeira vez Moshe vai perder a compostura, vai se desestabilizar, vai sair da linha, vai sair do normal. Chegou no seu limite, chegou no seu limite. Moshe sempre foi um homem humilde, tranquilo, suportou muitas coisas, suportou coisas horrendas do povo, mas nesse momento da morte da sua irmã, ele já estava no estado já bem transtornado, e aí soma-se ao povo reclamando por água, soma-se ao mesmo povo que não honrou a sua irmã, e aí eles explodem, entendeu, gente? Então são coisas que a gente tem que analisar e não pode, as situações na vida, você não pode analisar friamente um texto. Ah, o Eterno mandou Moshe fazer isso e Moshe fez outra coisa, que absurdo. Você tem que analisar todo o contexto. A vida não é 2 mais 2 é igual a 4. Não é, a vida não é matemática. A mente humana é muito complexa. E nós, seres humanos, somos feitos carregados de carregados de emoções, sentimentos, que a qualquer momento explode. A corda vai esticando, esticando, esticando. Se não tivermos cuidado. Então, são muitas situações que devem ser analisadas aqui. Cada um vivencia o luto de uma forma. Moshe é a primeira vez que ele vivencia o luto de alguém que é tão próximo a ele, um irmão, porque Moshe não vivenciou o luto do seu pai e da sua mãe. Ele passou 40 anos no deserto, no palácio do faraó. E lembre que quando ele nasce, a sua mãe já era de idade avançadíssima. Então, pode ter certeza que Moshe não teve mais contato com ela. Praticamente, Miriam é a primeira perda que Moshe sente por, no dia a dia, estar com ela. A sua irmã, a qual ele tinha uma relação muito estreita. Velama habeitem, e por que nos trouxe, trouxe a nós, et kahal Adonai, a Assembleia do Eterno, El Midibar Hazé, para este deserto, Lamut Sham, para morrermos aqui, Anarno, nós, o Beireno, e nosso gado, nosso rebanho, nosso gado. A maioria dos textos bíblicos que falam sobre Miriam, ela está ligada a águas. Shemot capítulo 2, verso 4 ao verso 10, como eu já falei, narra o momento em que ela está ali nas margens do rio Nilo para salvar o irmão. Capítulo 15, verso 20 ao verso 25, o momento do fechamento das águas ali do Yam Suf, do Mar dos Juncos, e ela está ali profetizando e tocando o pandeiro. E o povo reclamando. E não há
não há condolências, não há respeito do povo para com os sentimentos de luto de Moshe. A falta de respeito do povo. O que também não exclui o fato do povo estar com sede e ter razão em reclamar. Então, tudo são coisas para se colocar na balança, para ver os dois lados. Não se pode ver só um lado da história. Tem vários lados. Toda história tem mais de um lado. Nenhuma história tem um lado só. Velama reilituno mimitzraim lehavi otanu el hamakom hara hazeh el makom zera utena vegefen verimon umaim ain listot. Por que nos fizeste deixar o Egito, nos fizeste subir do Egito, para trazer para este lugar terrível, para este lugar mau, Hamakom Hará, esse lugar do mal, esse lugar Hará, do mal. Lomakom Zerá, não há lugar de sementes, não há lugar para sementes, não há tená, não há figos, não há gefen, videira, rimon, romã, e pior, umaim, e águas, ain listot, não há água para beber. Vaiavô Moshe ve Aharon, e chegou Moshe e Aharon, mipnei hakahal, diante da assembleia, el petar ohel moed, para a entrada da tenda do encontro, vai pelu alpneihem, e prostraram-se e caíram sobre as suas faces, ou seja, colocaram as faces no chão. Vaiaré, e apareceu Kevod Adonai Aleihem, a glória do Eterno sobre eles. É interessantíssimo isso, gente. Moshe procurava ao máximo não discutir com o povo, não brigar com o povo, mesmo com toda aquela situação, mesmo com a vontade incontrolável de desabafar tudo que ele acumulou durante todos esses 40 anos. Que eu acredito que aqui é o 40º ano. Ele estava com vontade de desabafar tudo, colocar tudo para fora. Povo insensível. Não choraram por minha irmã. Não ficaram de luto por ela. Sequer tiveram consideração por mim e por Aharon. Colocaram o rosto na terra, buscaram o Eterno, e a glória do Eterno apareceu, porque quando você se humilha, o Eterno sempre fala com o ser humano quando ele se humilha. Vai daber Adonai el Moshe lemor, e falou o Eterno para Moshe, dizendo: Kach et hamate, pegue o cajado. E é interessante que a palavra cajado é a mesma palavra para tribo. Mate é tribo e cajado. Mas é claro que aqui está falando do cajado e não uma tribo, porque ele não vai bater com a tribo na pedra. Alô? Então, é óbvio que está falando da vara, do cajado. Kar, pegue, et hamate, o cajado, ve hakehel, et, e reúna, reunir, kahal, é a mesma palavra, kehilá, mesma coisa. A palavra da Torá. Ve hakehel, e reúna,
et haedá, a assembleia, a congregação, a comunidade. Atá, você, vê Aaron, e Arão, Arrira, teu irmão, vê de Bartam, ou vê de Bartem, e vocês falarão El Haselá, para a rocha. Vocês falarão para a rocha. Tanto Moshe como Aaron. Moshe e Aaron, todos dois. Le'eineihem, aos olhos de vocês. Aos olhos deles, perdão. Aos olhos do povo. Venatan e darão Meimav, as águas. Ve'hotzetalahem maim, e sairá para eles águas. Min haselá, desde a rocha. Verishkitá, e além disso, farão beber et haedá, a comunidade, ve'et beiram, e os seus animais, o seu gado. A ordem do Eterno para Moshe é esquisita também, por vários motivos. Vamos lá. Vamos ver agora o outro lado da moeda. Baruch Hashem. Outro lado da moeda. Primeiro lugar, não é a primeira vez. Não é a primeira vez que Moshe, através dele, o povo vai beber água. Não é a primeira vez. Se você abrir Shemot, Êxodo, capítulo 17, é descrito a mesma coisa. Parece que é uma xerox. Parece que deram um Ctrl-C, Ctrl-V. Alô? É igual. O povo chega e discute com Moshe e Aaron porque estão com sede. Aí Moshe vai até o Eterno, ora ao Eterno, e o Eterno diz para ele: pega a tua vara, bate na rocha, pá! E aí vai jorrar água, o povo beber. E acontece. E ainda é dito, e o povo e os animais beberam água. E você sabe que o gado bebe muita água por dia. As ovelhas é a mesma coisa. E o povo também. Quem tem camelo é 100 litros de água. Alô? Parece uma xerox. Isso já aconteceu antes. E a ordem do Eterno foi: bata, fira a rocha. Agora, Moshe está ferido, arrasado, transtornado, de luto, ele e seu irmão. O povo não teve consideração por eles, pela morte de Miriam, e o Eterno vem para Moshe, depois do povo ter reclamado. Em nenhum momento o Eterno critica o povo, nenhum momento, muito pelo contrário. O Eterno faz o Moshe bajular ainda mais o povo. Parece que o Eterno está brincando com Moshe. Porque bastava dizer: Moshe, reúne o povo, e aí você vai dizer para ter água o povo, e pronto, o povo vai beber, os animais. Não! Reúne o povo, pegue o cajado na mão. Para que pegar esse cajado se não vai bater com o cajado na rocha? Alô? Confundiu a cabeça do Moshe? Estou vendo a história com vocês de outro ângulo. Existem vários ângulos para a gente ver isso. Se não vai usar o cajado, para que ele mandou pegar o cajado? Está escrito: Kar Hamate, pegue o cajado. Foi a primeira ordem. Para
Para que pegar o cajado se não vai usar o bendito cajado? E se esse vai ser, inclusive, o principal motivo dele não entrar na terra? Porque pense bem, se eu quero muito que Moshe entre na terra de Israel, se o Eterno quer muito que ele entrasse, e se ele sabe que Moshe, com esse cajado, vai cometer uma falha grave que vai impedir dele entrar na terra, para que eu vou falar para ele, Moshe, pega o cajado? Se não vai usar. E se anteriormente, no capítulo 17 de Shemot, a história se repete, a mesma coisa, o Eterno ordena que ele pegue o cajado e que fira a rocha. E ali sairia água, ou seja, bater na rocha para sair água. Agora pega o cajado e não vai usar o cajado. Pegou esse cajado para quê? Outra. Parece até uma brincadeira. Mas o Eterno fala para Moshe que ele deveria falar para a rocha para sair água. Mas não só isso. Ele deveria mostrar ao povo que a água está saindo da rocha. E não só isso. Ele deveria dar de beber ao povo. Mas tá de brincadeira, né? Milhões de pessoas. Dar de beber a milhões de pessoas. Está escrito. Você tem que dar de beber ao povo e aos animais. Moshe estava num estado de nervo e servia o povo daquele jeito, não podia simplesmente dizer para a rocha produzir água e deixar lá o povo beber à vontade? Tem ainda que ser como uma babá para o povo? Isso não faz muito sentido. E esse cajado, hein, parece muito a história de Bereshit, de Gênesis, capítulo 3. Parece demais. Existe uma árvore que produz um fruto, mas o homem não pode comer. Alô? Nem ele, nem a mulher. Se não pode comer, por que ela está ali então? Por que ela produziu fruto? E aí a gente pensa. E mais do que isso, o Eterno fala o tempo inteiro, não coma, não coma, não coma, como atiçando a curiosidade e o desejo de comer. Porque são milhões de árvores frutíferas. O Eterno fez atiçar no ser humano o desejo justamente por aquela que não podia. Porque se você quer que uma criança não faça algo, deixe longe da criança. Longe do alcance. Eu não quero que ela mexa, deixa longe. Agora, você não quer que a criança mexa, deixa visível e ainda fala o tempo inteiro para a criança, não pegue, não pegue, não pegue, não mexa, não mexa. Alô? Com certeza ela vai mexer. Porque nós, seres humanos, somos levados a fazer aquilo que é proibido. Porque isso aguça o nosso desejo. Bom, gente, depois de tudo isso, trago agora a visão do Eterno. Alô? Trago agora o outro lado, mais um lado. Eu trouxe a visão do povo, trouxe a visão de Moshe, e agora eu vou trazer a visão do Eterno. Bom, o Eterno está testando o povo. Mas não só o povo, o Eterno também está testando Moshe. O Eterno tem algo para Moshe. Algo que Moshe não vai conseguir entender agora. Que é algo futuro. O Eterno não vê passado, presente e futuro. Ele vê uma coisa só, porque o tempo está nele, não ele no tempo. Tudo que existe está nele. Então ele tem um plano para Moshe. Ele tem um plano maravilhoso para o futuro de Moshe. Só que Moshe não vai entender naquele momento isso. E ele criou uma situação para que Moshe não entrasse na terra, porque o Eterno não queria que Moshe entrasse na terra. A verdade é essa.
O plano do Eterno para Moshe era que ele, antes de entrar na terra, ele ficasse por lá. O plano do Eterno era que Yehoshua conduzisse o povo, não Moshe. Moshe foi o homem certo para conduzir até ali, mas o restante era com Yehoshua. Então o Eterno criou uma situação com os detalhes montados para que somados ocorresse isso. Ele criou uma situação para que Moshe enfim caísse, enfim fizesse algo errado. O Eterno colocou todo o tabuleiro montado para que isso acontecesse, gente. Não há o que ver. E Moshe pediu perdão ao Eterno, se arrependeu várias vezes e o Eterno negou algo que não é comum do Eterno, negar o arrependimento genuíno de um ser humano. O pecado de Moshe é uma coisa assim, eu diria até absurda, uma coisa sem sentido. Muitos homens servos do Eterno fizeram coisas 1000 vezes piores e foram perdoados. Alô, Davi da Melech. Alô, rei Davi. De abençoada memória. Coisas infinitamente piores. É difícil até a gente descrever qual foi o pecado de Moshe. É difícil descrever. De tão subjetivo que é. É subjetivo. São muitas situações e circunstâncias que levaram Moshe a sair daquilo que ele nunca saía. Da sua compostura, da sua tranquilidade, da sua humildade. Mas ele estava no seu limite. E o Eterno sabia disso. E o Eterno ainda brincou com ele, utilizando exatamente ele servindo ao povo. Bom, acredito que o Eterno quis que isso acontecesse. Claramente ele quis. Confundiu até a mente de Moshe, que já estava bem, sabe, com esse cajado aqui, gente. O cajado aqui, que foi o primeiro item, confundiu demais a mente de Moshe. Vaikar Moshe et Hamate, como o Eterno disse, e pegou Moshe o cajado, milifnei Adonai, diante do Eterno, Ka'ashet Svarhu, conforme o ordenou. Fez tudo certinho. Esse cajado aí complicou a mente dele. Já estava como se diz, para lá de Bagdá. Vai que Hilu reuniu Moshe e Aharon et Hakahal el Pinei Haselá. Reuniu Moshe e Aharon, a comunidade, a congregação, pela face da rocha. Vayomer Lahem, e disse para eles, aqui que Moshe perde a compostura. Já não estava mais aguentando. E toda aquela comunidade dando risada, sabendo que a água ia vir, sabendo o que aconteceria. Mas Moshe e Aharon estão tristes e chorando ainda a morte da sua irmã. Ninguém teve a compaixão, pelo menos não está registrado, ninguém teve a compaixão de prestar condolências, de chorar com eles. Shimeuna, ouçam, eu rogo, Amorim. Observem aqui. É um jogo de palavras, porque você nota claramente a palavra rebeldes. Ouçam, eu rogo, Amorim, rebeldes. É a própria palavra Miriam. Gente, aqui é a palavra Miriam. Mem, Resh, Yud, Mem.
Miriam é a mesma palavra. Só que está flexionado. Morim. Amargos. Um jogo de palavras. Vocês são amargos, vocês são rebeldes, vocês são cruéis. Vocês não tiveram o mínimo de sensibilidade comigo. Acabei de perder minha irmã. Estou arrasado. Eu e meu irmão estamos arrasados, cansados, destruídos. Amin haselah hazeh notzi lahem maim. Desde esta rocha, notzi lahem maim, tiraremos água para vocês. É isso que Moshe disse. Aqui o tradutor colocou como uma interrogação. Não tem isso aqui no texto. O Eterno mandou Moshe fazer tudo isso aqui, reunir o povo com um cajado na mão e apontar para a rocha, mostrar a rocha, dizer de onde a água sairia. Só que o Eterno não falou para Moshe chamar o povo de rebeldes. E aqui já é a primeira falha de Moshe. E eu diria para vocês, uma falha mais do que aceitável por tudo que eu disse para vocês aqui. Todas as situações que estavam envolvendo Moshe. Vaiarem, e elevou Moshe etiador, e elevou Moshe a sua mão. Vaiar, e feriu e bateu et haselá, e feriu a rocha. Pematerru, na sua vara. Pamaim, mais de uma vez, ou seja, 2 vezes ou mais de uma vez, de 2 para lá. Vaietseu, maim rabim, e saiu muita água. Ele bateu mais de uma vez, e apesar dele não ter dito para a rocha, para sair água, ele batendo, saiu água do mesmo jeito. Porque isso já havia acontecido antes em Shemot, Êxodo capítulo 17. Isso já tinha acontecido. Isso já havia ocorrido. E eu pergunto a vocês, qual o problema disso acontecer de novo? Por que o Eterno não o criticou lá em Shemot 17? Por que aqui ele é criticado? Por que aqui se tornou um problema isso? Por que não levar em conta que este homem estava num estado tão terrível? Ele estava de luto, tendo que suportar milhões de pessoas reclamando. Por que não relevar uma coisa simples dessa? Uma coisa que eu não vejo problema nenhum aqui. Ah, mas o Eterno mandou ele falar, ele bateu. E para que o Eterno mandou ele pegar essa vara, essa maldita vara, então? Nem tudo é o que parece, sabe? Eu vejo assim, nem tudo é o que parece. A gente tem que olhar sempre também o outro lado da moeda. Não pode olhar só um lado. O que eu vejo é o Eterno quis que Moshe ficasse pelo caminho. Era o desejo dele, porque tinha algo muito maior preparado para Moshe. E de fato, a gente sabe disso. Moshe vai participar Moshe vai ser participante de momentos incríveis do futuro. Nós sabemos disso. Baruch Hashem. A missão de Moshe foi cumprida. Ele deu água para o povo. Veja, eu penso assim.
Sabe o que seria um pecado grave de Moshe? E também, eu diria, um tanto quanto justificável? É ele se recusar. Dizer, não, Eterno, eu não vou. Eu estou de luto. Eu estou sofrendo. Estou chateado com o povo que não ficou de luto junto comigo. Eu não vou dar água para o povo. Se tu queres, Eterno, dar água para esse povo, manda a água sair da rocha, sem precisar de mim lá. Acabou. E eu diria a vocês, eu faria isso. Eu pediria ao Eterno, se eu fosse Moshe, às vezes Halila, o povo ia morrer de sede. Eu não iria, não. Eu ia dizer, Eterno, por favor. Eu entendo o povo, esse povo realmente é difícil. Só pensa neles. Eu entendo, o povo não está nem aí pro meu luto. Agora, tu, Eterno, tem a dó. Veja, Moshe ainda foi. Moshe fez o que o Eterno disse e Moshe deu água pro povo. Moshe fez sair água através dele. Ele cumpriu a missão. Ah, mas ele cumpriu a missão com raiva. Ele estava... Olha a situação dele. Será que se coloca no lugar da outra pessoa? Dá para ter um mínimo de senso, de bom senso. E não ser aquelas pessoas, sabe, que já conhece toda a história pronta e pronto. Pecado de Moshe. Que pecado de Moshe? Qual a missão disso tudo? Não era dar água para o povo? Era. Então, se bateu na rocha, se falou, alô, se ficou se plantou uma bananeira e a água saiu, se rolou no chão, se foi lá quando a água saiu e bebeu, deu os primeiros goles de água. Qual era o objetivo? Não era fazer o povo beber água? O povo não bebeu? Ah, porque bateu. Mas ele já tinha batido antes, foi o Eterno mesmo que mandou ele bater. Shemot 17. Qual o problema de bater na rocha? Rocha é feito para bater mesmo, é forte, alô. Problema seria se ele tivesse picado a vara na cabeça de alguém, do povo. Se ele batesse no povo, se ele batesse num bicho, hein? Alô. Se ele batesse na cabeça de uma criança. Ele bateu na rocha, o que é que tem de mais nisso? Eu sei que muita gente fica vendo coisas, chifre na cabeça de cavalo, chifre na cabeça de cavalo. Para mim, chifre na cabeça de cavalo. Eu não vejo problema nenhum aqui, sincero, honestamente. Claro, e o Eterno vai dizer, ó, por causa disso, você não vai entrar na terra, porque o Eterno não queria que ele entrasse. E qual era a justificativa para ele não entrar na terra? Tinha que ter alguma coisa. E não tem. Porque o Moshe foi íntegro o tempo inteiro. O homem mais humilde da face da terra. E vai ter agora. Vateshet haedá ubeiram. E a água fluiu em profusão, em muita água, e a comunidade, e olha só, e beberam a comunidade e os rebanhos. Pronto. Pronto. Eu pergunto a vocês, missão cumprida ou não? O povo, por acaso, está aí de terem sido chamados de... que a única coisa que eu vi aqui, sinceramente, a única coisa que eu vejo aqui é um homem enlutado, chateado, enraivecido, com raiva, não vou dizer com ódio, mas com raiva, irado, porque foi desrespeitado pelo povo. Não tiveram o mínimo de consideração. A única falta que eu vejo é ele chamar o povo de rebelde. Mas eu pergunto a vocês, o povo era ou não era amargos?
A única falta que eu vejo. Ele saiu. Para bater na rocha, ó. Ah, o Eterno mandou ele falar. Pega o cajado. Para quê então? Porque ele não conseguia andar sem cajado? Moshe, quando morreu, ele morreu lúcido, forte e enxergava muito bem. Então, alô. Não vejo porquê desse cajado aí. A justificativa do Eterno é a seguinte. Vaiomer Adonai el Moshe. E disse o Eterno para Moshe. Ve'el el Aharon. E para Aharon. E em resposta, lo reemantem de vocês não terem emuná, terem tido fé, confiado em mim. Alô? Moshe não confiou no Eterno? Tanto que bateu na rocha, saiu água. O Moshe tinha superpoderes, alô? Lehakedi Sheni Leeinei Bnei Israel. Lehakedi Sheni, para a minha santificação. Kadesheni, para me tornar santo aos olhos dos filhos de Israel. Porque chamou eles de amargos, de rebeldes, de revoltosos, porque bateu na rocha. Por causa disso, o Eterno não foi considerado santo. Lahem, para vocês, os dois. Lotaviu el hakahal hazé el haaretz asher natati lahem. Para vocês, não entrarão ou não levarão esta congregação para a terra que eu dei para eles. Eu não quero acreditar. Acredite. Me diga, qual foi o pecado de Moshe? Até agora você deve estar pensando direitinho aí para responder. Difícil. Qual foi o pecado de Moshe? O Eterno não fala. Ele não diz. Ele não fala que foi porque bateu na rocha. Ou porque falou, chamou o povo de... Nós é que deduzimos isso. Pô, já que o Eterno mandou ele falar para a rocha e a rocha produzir água, e se ele bateu na rocha, o pecado foi esse. Não, o pecado foi ele ter chamado o povo de... Alô? Rebeldes. Alguns vão dizer, não, é porque ele bateu na rocha mais de uma vez. Lá no Shemot, capítulo 17, ele bateu 3 vezes. Alguns vão dizer, não, porque ele bateu com raiva. Ele xingou o povo? Ele chamou o povo de rebeldes. Na verdade, ele chamou o povo de amargos. Eles são amargos. Entendeu? Qual o pecado de Moshe? Hein? Qual? É difícil da gente chegar a essa conclusão. É difícil. Porque não faz o menor sentido uma coisinha tão pequena dessa ser o responsável por tirar um homem que se dedicou 40 anos 40 anos de dedicação, dia e noite, abdicou de tantas coisas para cuidar de milhões de pessoas, pessoas amargas.
cada um com o seu problema, com a sua chatice, cada um querendo uma coisa, um quer outra, um quer carne, alô, o outro quer suco, o outro quer água, o outro quer isso, o outro quer melão, o outro quer peixe. Um diz que está quente, o outro diz que está frio, um diz que está claro, o outro diz que está escuro. Um quer ir para o norte, o outro quer ir para o sul. Um quer tomar banho de mar, o outro quer tomar banho de rio. Cada um quer uma coisa. Um quer plantar, o outro quer colher. Me diga só, gente, me diga só. Um homem que dedicou 40 anos a isso. Um homem que o Eterno chama de meu amigo. Que falou com ele como um amigo que conversa frente a frente com o outro. Um homem que teve a fidelidade de receber do Eterno as palavras e escrevê-las exatamente, letra por letra, como o Eterno colocou. Esse homem foi tão fiel ao Eterno que a própria Torá, ela é chamada de a Torá de Moshe. Mesmo não sendo de Moshe, mesmo não sendo de Moisés, ela é a Torá do Eterno. Mas ele foi tão fiel, a ponto de não omitir nenhuma letra sequer. E tal a sua fidelidade e zelo, não deixou escapar uma letrinha só. Eu vou mais além. Esse homem é aquele que, quando o Eterno determinou que todo o povo seria destruído após a construção do bezerro de ouro, é esse homem que sobe e passa mais 40 dias lá em cima, clamando ao Eterno por uma audiência. E quando o Eterno dá a ele a oportunidade de falar, ele diz: Eterno, perdoa o povo. Porque se tu não perdoares o povo, pode riscar o meu nome do teu livro. O Eterno diz: não, Moshe, eu vou fazer um novo povo a partir de você, e eles serão destruídos. Moshe diz: não, perdoa o povo. Um intercessor. Moshe foi um intercessor do povo. Moshe salvou o povo. Salvou o povo da destruição. E mesmo com uma proposta dessa maravilhosa, já pensou o povo ser a partir de você, os seus filhos em diante? Que coisa maravilhosa, hein? Moshe foi um consolador do povo, consolou o povo. E o Eterno também, com esse seu pedido incrível, a ponto de colocar a sua própria vida para salvar, de entregar a sua própria vida para salvar a vida do povo de Israel. Se não perdoar o povo, pode riscar o meu nome do livro da vida. Aí você quer me dizer que um homem desse, que suportou traições de parentes, como por exemplo Korah, seu primo, suportou tantos momentos difíceis, horríveis, momentos terríveis, e não fez outra coisa senão cuidar desse povo. Você quer me dizer que ele não vai entrar na terra porque ele bateu uma rocha? Porque ele chamou o povo de amargos? Isso não faz o menor sentido. Ele não entrou na terra porque o Eterno não queria que ele entrasse. Por quê? Porque tinha algo para ele no futuro. Baruch Hashem. Existe uma dúvida entre os estudiosos, e essa dúvida paira sobre muitas religiões diferentes, cada um com a sua teoria. E a dúvida está exatamente entre quem são as duas testemunhas.
Porém, se você for observar, a grande maioria, praticamente todos divergem em relação a Eliarro. Eu acredito que seja Moshe e Eliarro. Eu acredito. Eles foram vistos pela última vez praticamente no mesmo lugar, na mesma região, sem dúvida nenhuma, na mesma região. Tá? A morte deles é algo assim bem esquisita, estranho, não houve sepultamento deles, ninguém viu eles morrerem. Tá? Simplesmente sumiram. E eles aparecem nos escritos nazarenos, falando com Yeshua. Moshe representando a Torá, Eliarro representando os profetas. Eliarro Hanavi, Eliarro profeta. Há uma divergência em relação a se é Eliarro, se é Hanor, Enoque, se é um outro profeta. Mas sobre Moshe não há nenhum tipo de divergência. Todo mundo acredita que Moshe é sim uma das testemunhas, sem dúvida. Para isso o Eterno preparou. O Eterno não queria que ele entrasse porque tinha algo para ele, não porque ele cometeu um deslize. Esse deslize de Moshe aí é um deslize mandrake. Mandrake. Uma desculpa esfarrapada. Do Criador, sim, do Criador. Desculpa esfarrapada, me desculpe. Você não sabe, nem eu, nem ninguém sabe identificar com certeza qual foi o pecado de Moshe aí. O Eterno, e vamos ver as palavras do Eterno de novo. Não acreditaram, vocês não acreditaram em mim. Entendi. Se não acreditaram em mim, se fizeram a missão de dar água para o povo. Como assim não acreditaram em mim? Aí o Eterno explica. Leha kedisheni, para me tornar santo, sagrado aos olhos dos filhos de Israel. Nem o Eterno explica direito. Nem o Eterno sabe direito que pecado é esse. Pelo menos essa é a minha opinião, tá, gente? Pecado de Moshe. Qual o pecado? É um Hulk, por isso tá na Paraxá Hukat. Não tem explicação. Entenda isso. Você entendeu por que esse texto está na Paraxá Hukat? Porque não tem explicação. Por que o povo não chorou a morte de Miriam? Isso é um absurdo mesmo. Não tem explicação. É um Hulk. É algo sem lógica. É sem lógica. É sem explicação. Rimá, Mei Merivá. Essas são as águas da discussão. Asher Ravu, Bnei Israel, que discutiram os filhos de Israel, Eta Adonai. Discutiram os filhos de Israel com o Eterno. Não foi com Moshe e Aharon, que eles eram representantes do Eterno, foi com o Eterno. Vai Kadesh Bam, e se tornou santo contra eles. O Eterno se santificou contra eles, ou seja, o Eterno não se misturou com o povo, não ficou no mesmo patamar do povo, não. O Eterno não discutiu com eles. De fato, o Eterno não discutiu com o povo. E aqui nós temos um ensino maravilhoso. O Eterno não discutiu com o povo.
O momento da caminhada de Techuvá não é momento para discutir. A gente aprende isso na Torá. E aí a gente tem uma pista. O que mais pesou de Moshe não foi ele ter batido na rocha. Isso não. Já tinha acontecido antes. Ele pode ter até se confundido. O texto não diz que Moshe... Vou bater na rocha porque esse povo não vale nada. Não. Eu acredito que a falta de Moshe realmente foi ele ter chamado o povo de amargos. Quando o Eterno queria que Moshe tratasse o povo a pão de ló. Tratasse o povo, alô, colocasse um tapete vermelho para o povo. Se quiser, só isso aí. Mas isso aí, vejo, tem muitas coisas que, se você colocar na balança, eu não vejo problema de Moshe nenhum aí. Mas o Eterno não queria que Moshe discutisse com o povo naquele dia. Só que isso era quase impossível, dado aos momentos que Moshe estava passando, as circunstâncias. A segunda parte de hoje, que eu quero trazer para vocês, está exatamente ainda no capítulo 20. Baruch Hashem, abençoado seja o Eterno, Criador das fontes das águas. Realmente, a sede é um negócio terrível, né? Você tem que olhar todos os ângulos, né, da história. Alô? O antissemitismo, o terrível pecado das nações. É um assunto totalmente atual, sempre será. O ser humano é o mesmo. O ser humano sempre odiou o povo de Israel. Sempre odiou o povo de Israel, sempre procurou motivos, e até mesmo quando não havia motivos, para destruir o povo de Israel. O ódio é um ódio sem sentido algum. Logo depois disso, Vaishlach Moshe Malachim. Você não vai traduzir por anjos aqui, né? Por favor, é a mesma palavra. E enviou Moshe Malachim, ou seja, mensageiros, Mikadesh, de Kadesh, El Melech Edom, para o rei de Edom. Quem é Edom, gente? Edom é exatamente Esav, Esaú, os parentes deles. Edom é como era chamado o povo de Esav, os filhos de Esav. O próprio Esav, Esaú, sempre foi chamado de Edom. Por quê? Por causa dos cabelos vermelhos. Será que ele era ruivo? Não. Por causa, principalmente, dizem também que ele era ruivo, né? Dizem que ele era ruivo, ok? Mas mais ainda por causa do... Isso está registrado, tá? Esse apelido está registrado exatamente quando? Quando ele faz aquela cena horrenda, tanto da parte de Yaakov como da parte dele, da parte de Yaakov de vender comida para o irmão e da parte dele de aceitar vender a primogenitura para o irmão. Por causa do guisado Adom, que é vermelho em hebraico, ele passou a ser chamado, colocaram um apelido dele, Edom. Né? Ou seja, o homem do vermelho, o homem do guisado vermelho. Um apelido pejorativo que pegou, viu? Edom, os edomitas, pegou esse apelido e não saiu mais, igual a chiclete. O povo dele foi mais chamado de Edom do que de Esav, Esaú. Edom pegou de um jeito, não largou mais, já foi. Ko-amar ahirra. Os mensageiros deveriam dizer assim para Edom, dos filhos de Israel para Edom. Ko-amar, assim diz ahirra, teu irmão Israel. Atá e adatá, tu conheces etikol ha-telá
Asher Metzaatenu. Você conhece todas as dificuldades que nós enfrentamos. Nossos ancestrais desceram ao Egito, Vaierdu Avoteinu Mitzraimah. Va Neshev Be Mitzraim e Amim Rabim. E nos assentamos no Egito por muitos dias. Vaiareu Lanu Mitzraim Vela Avoteinu. E foram maus para conosco os egípcios e para os nossos pais. No entanto, quando clamamos ao Eterno, Ve Nitzak El Adonai, Va Ishma Kolenu, e clamamos ao Eterno, e ouviu a nossa voz, Va Ishlach, e enviou Malach, um mensageiro, um anjo, um mensageiro, obviamente, um mensageiro. Va Yotzienu, e nos tirou, Verine, e de repente, Anarnu Bekadesh, Ir Ketse Gevulecha. Estamos na cidade de Kadesh, na borda, na unha, na borda, na extremidade dos teus limites, dos teus territórios. Olha que beleza. Somos quase vizinhos. Na Berá, passaremos, eu rogo, Beatseterra, na tua terra. Lona Avor Bessadê, não atravessaremos nos teus campos. Uberem, nem nas tuas vinhas. Velonistemei Beer, não beberemos as águas do teu poço. Derech Hamelech Neler, a estrada do rei passaremos. Lonite e a mim o esmol, não viraremos nem para a direita nem para a esquerda. Olha só, não vamos mexer em nada do teu território, a gente só vai atravessar. Não vamos beber água, não vamos comer das uvas, não vamos... Não vamos passar pelo campo para estragar as plantações. Vamos passar pela estrada do rei, estrada real, a estrada que o rei passava. Não vamos nem para a direita nem para a esquerda. Asher Navor Gevulecha, até atravessarmos o teu território. Vaiomer Elav Edom, e disse para eles Edom, Lota Avor, não atravessem. Alô? Bi pen bacherev, senão na espada etse licraterra, senão na espada sairemos para encontrar você. Que coisa terrível. Que coisa terrível, terrível, terrível. Irmãos, mais uma vez o povo de Israel argumenta. Vaiomeru elav bnei Israel, e responderam para eles os filhos de Israel. Vamsilá Naale. Vamsilá Naale. Veim meimecha niste ani umikenai ve natati Mihram, Rak em Davar, Pergilai e Vorá. Vamos nos manter na estrada principal, não vamos sair da estrada. Se alguém beber da tua água, nós ou nosso gado pagaremos por ela. Apenas, Rak, apenas nos permita passar nos nossos pés. Em Davar, não é nada, isso não é nada. O que tu perderás com isso? Vaiomer, e disse,
Lota avor, não atravessem. Veietse Edom, e saiu Edom. Ele prometeu que sairia se eles fossem. Mesmo assim, ele saiu. Licratou para encontrá-los. Beam Kaved, com um povo pesado, ou seja, um povo glorioso, com um exército, né? O Beiad Hazaká, e com mão forte. Vai Maen, Edom, Neton et Israel, Avor, Pigevulo, Vayet Israel Bealav. Assim Edom não permitiu a passagem de Israel por seu território. Por isso, Israel subiu além dele, ou seja, deu a volta e passou por outro, teve que dar uma volta imensa para não atravessar pelo território de Edom. Aí teve que voltar para passar pela parte de Eilat. Voltar e perder muito tempo de viagem. Mas, para não entrar em conflito, para não guerrear, vai Seul, e viajaram Micadesh, desde Cadesh, vai Avou, e chegaram Bnei Israel, Kol Haedá, e chegaram os filhos de Israel, toda a assembleia. Hor Hahar, ao monte Hor. É exatamente aqui que Aharon vai morrer. Estamos aí no 40º ano. Sem dúvida nenhuma, isso é o 40º ano. Como vamos ver daqui a pouco. Baruch. O antissemitismo a gente observa muitas vezes na Escritura, especialmente na Torá. Esse é um caso clássico de antissemitismo. Do ódio gratuito, sem razão. O antissemitismo é visto no capítulo 15 de Shemot, Êxodo capítulo 15, quando após o povo de Israel atravessar o Yam Suf, o Mar de Juncos, ao invés das nações comemorarem que o grande, que o poderoso, que o mais forte, que eram os egípcios, sucumbiram nas águas, e o mais fraco, o mais frágil, o povo de Israel e muitos povos que estavam com eles conseguiram se livrar, conseguiram se safar. Muitos povos ficaram chateados com isso, intimidados com isso. Muitos torceram para os filhos de Israel se afogarem. E por isso armaram ciladas para atacá-los, para fazer aquilo que os egípcios não conseguiram. Os amalequitas é um exemplo disso, de um antissemitismo sem sentido. Lembrando que os amalequitas fazem parte de Edom, são descendentes de Esaú. Eu quero finalizar essa manhã com o caso dos escritos nazarenos, que vai se conectar com essa história. É um caso de antissemitismo. Está registrado em Lucas capítulo 9. E os personagens são Yeshua, seus discípulos, e os Chorominim, os samaritanos. Já havia uma conexão com o próprio Yeshua, relatado em Yohanan, João capítulo 4. Lá a gente vê que os moradores de Chorom, Samaria, não queria deixar Yeshua embora. Por quê? Porque gostaram tanto da presença dele que ele ficou lá alguns dias. Bom, já é o momento final da sua trajetória
e a gente encontra o seguinte, Lucas capítulo 9, verso 51. Vaerika asher karvu ha-yamim. À medida que se aproximava os dias, lehilakho, para ele ser elevado, para ele ser executado, para ser morto, Vayasem et panav behazika la'alot Yerushalayim. Ele decidiu, com muita força, ele teve essa decisão, com muita força, de subir a Jerusalém, mesmo sabendo que ali seriam os seus últimos momentos. Verso 52. Vaishlach. Você vê? Olha a conexão. Alô? Olha a conexão que há com o texto de Lucas, capítulo 9, 52. E lembre-se do que acabamos de ver do texto. Vamos ver aqui. Vamos voltar. Pronto. De Shemot, de Bamidbar, perdão, Números 20, verso 14. Olha aqui, ó. Vaishlach Moshe Malachim, e enviou Moshe mensageiros. Agora vamos lá para o texto de Lucas. Conexão incrível, né, gente? Incrível. O que é que diz o texto de Lucas? Verso 52. Vaishlach Malachim, e enviou mensageiros. Mesma coisa. Só que aqui é Yeshua, não Moshe. Paralelo incrível, não é? E enviou mensageiros lefanav, à sua frente, à sua face. Vaielhu, e foram, vaiavou, e chegaram, el ahad, ha-kefarim, em uma das kefarim. Kefar, em hebraico, é um vilarejo. Kefar. Essa palavra é interessante. Existem centenas de cidades com essa terminologia. Kefar. Qual é a mais famosa? Kefar Nahum. O vilarejo de Nahum. Tá? E obviamente veio do hebraico para as outras línguas e ficou Cafarnaum. Kefar não faz parte do nome da cidade. A cidade é só Nahum. É a vila de Nahum. Nem pode se considerar até uma cidade. Um vilarejo de Nahum. Kefar Nahum. Existem muitas em Israel. Kefar Caná, por exemplo. Kefar Caná. Por que não ficou Kafar Caná? Tudo junto. Alô? E nessa, esqueceram de traduzir o Kefar. Uma prova, mais uma prova de que traduziram os textos dos escritos nazarenos para outros idiomas. Não traduziram o Kefar e juntaram com o Nahum. Aí ficou Cafarnaum. Alô? Que beleza, né? Ótimo. Amei não terem feito isso. Mostrei muito isso lá aos meninos, os professores lá em Israel. Quantas cidades tinham com essa terminologia Kefar? Muitas. Que é separado. Kefar, espaço, Nahum. Não é junto, não. Vaiavou Elehad Hakfarim, e chegaram para uma das aldeias, Beshonon, em Samaria, Lehahim, Lo Malom, para prepararem para ele Malom, um hotel, uma pousada, alô.
Malon, até os dias de hoje em Israel, é hotel, hotel, pousada. Na época não era hotel, né? Não existia hotel. Existia as hospedarias. É a palavra malon, até hoje. Hebraico, mesma palavra. É, da Galileia a Jerusalém são 3 dias de viagem no mínimo. Com certeza você tem que parar em algum ponto. Ou você vai margeando o Iardém, o Jordão, pelo Vale do Jordão. Você vai chegar até Jericó, até Jericó, uma viagem realmente difícil, porque você vai viajar pelo deserto. Apesar que você vai pelo Vale do Jordão. É um vale fértil. Até chegar na cidade das Tamareiras, em Jericó. De Jericó você vai para Jerusalém, pertinho, 20 quilômetros. Mais um dia de viagem. Mas você pode ir também pelo centro, que é mais perto. Porém, você vai passar pelos samaritanos. Como Yeshua já tinha tido uma experiência boa com os samaritanos, ele vai novamente. Velo potru, petar em hebraico é abrir. E não abriram lo para ele, daltam as portas. Não está assim no texto a tradução, mas eu estou traduzindo aqui ao pé da letra. Não abriram para ele as portas. Olha que interessante. Não abriram para Yeshua as portas. Pireutam. Ao verem eles. Que, porque Panav, suas faces, Muadot e Jerusalém, porque suas faces eram de quem estavam indo para Jerusalém, Jerusalém. Como é que os samaritanos sabiam? A alegria que estavam os discípulos, porque é assim que se sobe a Jerusalém, cantando salmos, os salmos de subida. Quando diz assim, salmos de subida, são os salmos que se cantam para subir a Jerusalém, salmos de Davi, salmos milenares. Como os samaritanos sempre tiveram uma rixa contra Jerusalém, só porque eles estavam indo para Jerusalém. Não podiam ficar lá. Fecharam as portas. Antissemitismo. Ódio gratuito. Um absurdo. Vaiereu. E eles iam pagar por isso. Eles poderiam pagar por isso, mas não aceitaram. Fecharam as portas. Vaiereu e viram Yaakov e Yohanan, Talmidav, discípulos, seus discípulos. Yaakov e Yohanan. Yaakov e Yohanan, irmãos. Vaiomeru e disseram, Adoneino, nosso Senhor, Rechafetz atá, se tu desejares, Kinomar, Vetered Eshmim Hashamayim, se tu desejares, iremos pedir e descerá fogo nos céus, Mim Hashamayim, desde os céus. Vetorral e consumirá Otam, eles. Kaasher Assá Eliarro, conforme fez Eliarro. Aqui não tem na tradução Eliarro, tá vendo? Mas aqui no texto em hebraico tem. Alô, veja aí, ó. O tradutor não colocou aqui não. Pediremos para se descer fogo do céu. Irá consumi-los, conforme fez Eliarro. Você vê como estavam os discípulos nesse momento.
chateados, arrasados, completamente arrasados. Vaifen, Vaigear, Bam, e virou e disse contra eles: Einechem Yodeim, vocês não conhecem Me'ain Mekor Ruhachem, de onde vem a fonte da vida de vocês? Quiloba, porque não veio Ben Ha'adam, como é o nome? Ben Ha'adam, o filho de Adão. Alô! Se acostumem, leiam, vejam, verifiquem o que o mestre falava. Prestem atenção, leiam no hebraico o que o mestre chamava a si mesmo e aos outros. Ben Ha'adam, filho do Adão, filho de Adão, nosso pai de abençoada memória. Le Hashemid Nefesh, pois não veio o filho de Adão para destruir, para eliminar o quê? Nefesh, a alma. Uma alma. Que im le rochear, mas para salvá-la. Não veio para destruir a alma, veio para salvar a alma. Lahen. Por isso, vai Elhu, caminharam El Kefar Aher, para outra Kefar, para outra vila. Essa é uma história de antissemitismo clássica dos escritos nazarenos. Uma história que gerou, inclusive, uma ira de 2 dos discípulos de Yeshua. Mas que o mestre, que mestre maravilhoso, dá uma lição, um ensino, é impossível esquecer. Por isso que ele tem autoridade. O que ele ensinou, ele viveu. Quando ele diz, não pague o mal com o mal. Quando ele diz, abençoe os que te amaldiçoam. Ele não fala isso da boca para fora. Ele viveu isso. Observe essa história. E você sabe o que é que vai acontecer? Esse é o capítulo 9 de Lucas. Você sabe o que é que vem no capítulo 10? Alguém sabe o que é que vem no capítulo 10 de Lucas? Uma das parábolas mais lindas de todas. Uma das parábolas mais bonitas de todas. A parábola do bom samaritano. Capítulo depois, ou seja, um pouco depois. O principal da história, o protagonista da história é um samaritano. E ele é chamado, o próprio título diz, o bom samaritano. Veja, ao invés de Yeshua usar as suas parábolas para criticar os samaritanos, para se vingar dos samaritanos, mesmo que fosse de forma literária, ou seja, utilizando a literatura, falando, contando, narrando um conto, e ele tinha motivos para isso, de mostrar como eles não eram, como eles eram péssimos anfitriões, insensíveis, antissemitas.
Não. Ele faz uma parábola exaltando a bondade de um homem que era um samaritano. Isso é de uma... Que homem incrível. Esse mestre Nazaré. Me arrepio todo. Todo arrepiado. Sinto o seu cheiro aqui. Forte o seu fruto. Forte, forte. Seu testemunho é forte, poderoso. A melhor forma de se combater o ódio é através do amor. A melhor forma de se combater o ódio é através do perdão, através do amor. A melhor forma de se combater aqueles que falam mal de você é você falar bem dos outros. A melhor forma de se combater aqueles que te odeiam é amando, é abençoando, é orando por eles. Façam o contrário do que fazem com você. Façam aquilo que você deseja que faça com você. Aí você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Um beijo no coração de todos vocês. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Shabbat Shalom para todos. Convido agora, nesse momento, o menino Garganta de Aço e Yosef Torres. Depois eu vou colocar uma canção para vocês. במדרון בהר הוואדי, עץ השקדיה פורח, באוויר ניחוח הנשיא. זה הזמן לפני הקיץ, שהרעל פותח, ותמיד ברוכים הנכנסים. בימים אשר כאלה מחכים עד בוא הליל
מחכים לצעדים קרבים, לא סוגרים את הבריח, לא עוצמים את העיניים, בימים כאלה מקשיבים. מי שרעב ימצא אצלנו בת של לחם, מי שעייף ימצא קוצר ומי בהר, מי שסוכתו נופלת חרש ייכנס בדלת, חרש ייכנס ועד עולם יוכל להישאר. מי שרעב ימצא אצלנו בת של לחם, מי שעייף ימצא קוצר ומי בהר, מי שסוכתו נופלת חרש ייכנס בדלת ותמיד יוכל להישאר. זה הבית שבנינו וההורן שנתנו, זה השביל וזוהי הבן. מי שבא לפה אחינו, מי שבא יסב איתנו, והשער שוב לא ייסגר. מי שרעב ימצא אצלנו בת של לחם, מי שעייף ימצא קוצר ומי בהר, מי שסוכתו נופלת חרש ייכנס בדלת, חרש ייכנס ועד עולם יוכל להישאר. מי שרעב ימצא אצלנו בת של לחם, מי שעייף ימצא קוצר ומי בהר, מי שסוכתו נופלת חרש ייכנס בדלת ותמיד יוכל להישאר. זה הבית שבנינו, זה האורן שנתנו ותמיד יוכל להישאר.